Tudo que Paulo fazia e tudo que Paulo era dirigido pelo Espírito Santo para se fazer, tudo que Paulo passava, o que Paulo enfrentava, dava destinos e visões ao reino de Deus. Então, depois que Paulo teve esse encontro com Jesus, tudo o que ele fazia apontava para Jesus, tudo que ele passava apontava para Jesus. Eu sei que quando nós estamos em meio de um processo, nós percebemos que parece que o processo ele não vai dar em muita coisa. Parece que o nosso sofrimento e tudo que nós passamos no meio do processo, parece que aquilo vai se ficar naquilo dali mesmo. Paulo ele foi alguém que passou por diversos processos, mas no meio do processo que Paulo passou, diversas coisas aconteciam, porque o nosso processo não é sobre nós, não é sobre a gente. Paulo ele aprendeu a passar por esses processos, ele descobriu qual o mistério de passar por esses processos. E talvez agora você esteja passando por alguma situação que você necessita aprender a passar por esse processo. Os processos eles têm início, mas eles também têm fim. Quando nós entramos no deserto, quando o Senhor nos coloca no deserto, tem um início, mas também tem uma data final, tem um tempo final para ser acabado. E nós vemos lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, do 11 ao 12, a palavra diz assim: Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar por necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privação. Uma coisa que nós temos que entender é que o processo ele sempre vai ser necessário. E esta palavra que eu quero trazer para vocês, como tem no título, é: o processo te cura. Mas talvez agora você esteja pensando: como que o processo pode me curar? Se quando nós entramos dentro do processo, a gente entra quebrado. Muitas vezes a gente pode até entrar inteiro, mas quando nós passamos para viver o processo, a gente passa a viver quebrado. Deus quebra a gente dentro do processo. E como que a gente pode ser curado? Como é que algo que quebra a gente pode fazer com que a gente seja curado? Como eu falei, essa passagem que nós lemos é quando Paulo está preso e ele recebe a oferta dos filipenses. E Paulo diz, agradece, fica contente com aquela oferta. Mas não porque ele passava necessidade, porque Paulo aprendeu o mistério de ser feliz tendo com fartura e o processo de não ter também o que comer. E Paulo ele era feliz tanto quando tinha e quando não tinha. Então ele aprendeu sobre o processo. Então como que essas coisas que quebrava Paulo poderia curar Paulo? Ou seja, como que o processo ele pode me curar se ele me quebra? É porque o processo nós olhamos para ele no que a gente passa no momento. Mas só que o processo não é sobre o que está acontecendo no momento. O processo é sobre o que vai ser gerado lá na frente. Deus não olha para dentro do nosso processo, Ele olha para o que vai ser gerado depois. E é por isso que Deus muitas vezes Ele não mostra para a gente qual o processo que nós vamos passar para que a gente possa ser gerado, alcançar tal coisa, se tornar tal coisa. Porque os olhos do Senhor é para o que vai ser gerado, é para o que vai acontecer e qual vai ser o resultado, não para dentro do processo. Se você perceber nas escolas, dentro das salas de aulas, os professores, quando eles estão aplicando a matéria, estão explicando, estão passando atividades, estão explicando. Mas no dia da prova, o professor ele silencia. O professor ele fica em silêncio, ele fica calado, porque os alunos estão passando pela prova. Mas o silêncio do professor não significa ausência. Quando nós estamos passando na prova, Deus ele fica em silêncio, mas isso não resulta na sua ausência. Ele está dentro da prova, ele está dentro do deserto, ele está dentro do processo. O mais de importante que ele vê não é o processo, não é quando você está sendo quebrado, quando você está levando muita carga sobre você, não é quando você está apanhando de verdade, que a gente apanha dentro do processo, mas a visão dele é para o que vai ser gerado, o que vai acontecer lá na frente. Por isso que o processo ele pode te curar, porque a visão do Senhor não é para o meio do deserto e o processo que você está passando, é no que vai ser lá na frente, é no que vai se tornar, e o que vai acontecer lá na frente, aquilo vai te curar.
Nós vemos José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Imagina você sendo vendido pelos seus irmãos como escravo. José foi vendido. Olha o processo de José. Passou pelo processo da mulher de Potifar. Lá na frente foi jogado dentro de uma cadeia injustamente, mas depois se tornou governador. A visão de Deus não era para o processo, não era quando José estava sendo vendido ou quando ele foi jogado na prisão. A visão dele era no governador que José se tornaria. A visão do Senhor é essa, não pelo processo que você está agora, que eu estou agora, mas a visão dele é no que nós vamos se tornar na frente. Uma coisa que nós temos que aprender, assim como Paulo aprendeu, é viver satisfeito no meio do processo. Porque se toda vez que nós estiver em meio de processo e a gente ficar sempre reclamando, murmurando, a gente vai fazer como o povo do Egito. O povo do Egito era para ter passado 40 dias até chegar na cidade, na terra prometida. Mas eles passaram 40 anos porque o povo murmurava. Eles tinham sido retirados de dentro do Egito, onde era a sua escravidão, e estavam dentro do deserto, mas não estava sem nada. Eles estavam no deserto com maná, com coluna de fogo, com o Senhor dando direção para onde eles iam. Mas eles não estavam satisfeitos. Saíram do Egito, mas a mentalidade continuou no Egito. Estavam comendo do maná que era do céu, mas a sua mentalidade estava no pepino, na comida que eles comiam lá no Egito. Tenha muito cuidado para que a sua mente hoje não esteja, o seu corpo, na verdade, hoje, o seu corpo físico hoje esteja em um lugar, mas a sua mentalidade está em coisas do passado e faz com que você murmure, porque na sua cabeça parece com que o que você vivia antes era bom, até porque você não passava por processos, né? Você não vivia processo, você não vivia o deserto, você não vivia quebrado. Porém, não murmure no meio dos processos, aprenda a ser feliz no meio do processo. Se o povo do Egito ficasse e aprendesse a ser feliz no deserto, no processo que eles estavam passando, até se chegar à cidade prometida, aquele povo, eles teriam chegado muito mais tempo, muito mais cedo na terra prometida e teriam alcançado a terra prometida. Às vezes nós não alcançamos a promessa que Deus nos colocou para nós porque a nossa murmuração retarda a promessa. Nós ficamos girando, dando voltas e voltas e voltas e voltas, murmurando dentro do processo. Paulo aprendeu a ser feliz com fartura, quando tinha muito e quando tinha pouco. Ele diz que esse era o mistério que ele aprendeu, a ser feliz tanto no muito, tanto no pouco, até porque quando você é fiel, feliz no pouco, Deus te coloca sobre o muito. E é sobre isso, ser contente e ser feliz, independentemente de onde você está, pelo processo que você está passando. Aprenda a ser feliz e não murmure, porque talvez a sua murmuração, em vez de você alcançar a sua promessa em 40 dias, talvez você passe 40 anos e possivelmente talvez nem chegue a alcançar por causa da murmuração. Outra coisa que nós precisamos entender é que o processo aponta para Cristo. O processo aponta para Cristo. Manuel, então quer dizer que todas as aflições, as guerras, os desertos que eu passo agora e que eu enfrento agora não é sobre mim, é sobre Cristo? Exatamente. Os nossos processos, a nossa guerra espiritual, tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, desertos, guerras, Deus nos moldando e quebrando o vaso. Se Deus ele precisar quebrar o vaso e reconstruir, ele vai fazer e vai reconstruir melhor ainda do que já era. Só que esses processos não é sobre a gente, esses processos é sobre Cristo. Porque o nosso processo lá na frente, eles vão dar crescimento ao reino de Deus. Então não é sobre a gente. Lá no capítulo 1 de Filipenses, Paulo, quando está preso, ele diz que ele não estava preso por causa dele, mas era por causa de Cristo. E aquilo era bom, por mais que para Paulo estava sendo ruim, porque ele estava sendo preso naquele momento. Por outro ângulo, era bom, porque as pessoas estavam pregando o evangelho com mais fervura, com mais força, com mais vontade. O evangelho estava sendo espalhado mais. Então, o nosso processo, ele, além de apontar para o reino, ele vai servir para o crescimento do reino. Jesus, ele passou por longos processos aqui na terra.
Mas os processos que Jesus passou foi para o crescimento do reino, apontava para o reino. E para finalizar, eu quero dizer para você que o processo que você está passando agora, não sei qual é, mas o processo que você está passando agora aponta para o reino, aponta para Cristo. Tudo que você está passando não é por você. Tudo que você está passando é por Ele. Para o nome dele ser exaltado, glorificado, para a honra e para a glória do Senhor. E é por isso que você tem força e necessita ter força e cada vez mais se formar e ficar fixado em Deus. Porque se o processo aponta para Ele, Ele vai te dar força para você passar. E quando você entender que é por Ele, você vai entender que cada dia mais Ele vai estar te dando um pouquinho de energia para você alcançar lá na frente. Porque o seu processo, eu sei que por consequência vai te levar a outro estado de vida. Talvez você vai ser um grande pregador, um grande levita da parte do Senhor, um profeta, enfim. Você vai ser alguém grande lá na frente. Não por seu mérito, mas por Ele. Isso é consequência, mas nós temos que entender que o que a gente se tornar lá na frente não aponte para a gente, para um grande pregador ou para uma grande pregadora, mas que aponte para um grande Salvador, para um grande Cristo que esse mundo precisa conhecer de verdade, conhecer o seu amor de verdade. Esse processo que você está passando vai dar crescimento ao reino de Deus, e como é bom fazer parte do crescimento do reino do nosso Pai. Eu espero que essa mensagem possa ter ministrado algo em seu coração. Eu declaro na sua vida que você vai passar pelo seu processo, pela sua dificuldade, pela sua dor. Você vai sair vitorioso. As aflições vão continuar, porque depois de um processo, vem um novo processo, e nós vamos subindo de nível, de etapa, e o reino de Deus vai crescendo também. Nunca vai ser sobre nós, mas vai ser sobre Cristo. Que você possa curtir, comentar, deixe também esse vídeo. Pega esse vídeo, compartilha, coloca dentro de um grupo do WhatsApp da igreja, grupo da família. Se você conhece alguém que está passando por um processo, manda esse vídeo para essa pessoa e diz: olha, sei que você está passando por um processo, mas esse vídeo aqui vai te ajudar a entender o seu processo. Tá bem? Que a paz do Senhor esteja sobre você. Até o próximo vídeo. Acompanhe as pregações, as minhas ministrações que eu tenho aqui no canal. Creio que você pode ser abençoado com a palavra grandiosa. Que Deus esteja com você. Até o próximo vídeo.